Muito bem, uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando em mais este estudo bíblico. Uma boa noite a todos aqueles que também terão a oportunidade de acompanhar este estudo bíblico posteriormente. Que Deus, em sua graça e seu amor, abençoe a cada um de vocês para que este estudo seja proveitoso e edificante. Estamos aqui reunidos em nome do Deus Triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero aqui fazer uma breve oração, a fim de que vocês também a possam acompanhar posteriormente. Uma oração relacionada com este nosso tema, né, da série Testemunho, e que ela diz assim: Deus bondoso e misericordioso, nós nos achegamos diante do teu trono santo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para te agradecer por teres aberto os nossos olhos, e assim pela fé enxergarmos tua salvação e teu cuidado paterno e diário por cada um de nós. Ao nos reunirmos em torno da tua palavra, reforça esta fé em nossas vidas. Capacita-nos com o poder do teu Espírito a falarmos a outras pessoas do que temos visto, ouvido e crido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sendo isso, irmãos, queremos então dar continuidade para este último estudo desta série, que tem como tema, este que vocês podem acompanhar aí, Vem e Vê, o testemunho da misericórdia divina em um mundo descrente. Bem, e de imediato eu quero compartilhar com vocês uma pergunta. Nós temos falado bastante sobre testemunho, e lá no primeiro estudo observamos um pouquinho mais como nos tornamos testemunhas de Deus, como Ele nos fez as suas testemunhas em Cristo. Olhamos para o texto bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e vimos como Deus é intencional em testemunhar a sua graça e seu amor, inclusive através da sua igreja. Mas o que testemunhar? O que é testemunhar de fato, né? O que envolve um testemunho de algo. Bem, olhando para algumas definições, do ponto de vista geral, testemunhar tem a ver com confirmar, comprovar, manifestar e provar. Só se pode ser uma testemunha quando se presencia fatos que precisam ser confirmados ou provados. Isso é uma coisa que, inclusive, fica evidente no texto bíblico, quando nós observamos aquele momento em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, então, ali precisam escolher um substituto para Judas Iscariotes. Pedro, entre os demais, ele está ali na sua fala, e dentro desta fala ele diz, né, ele coloca ali um critério que é essencial nesta escolha. Ele diz, portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bem, então a gente observa que o testemunho cristão, ele também está conectado a fatos e, de maneira específica, a um fato específico, que é testemunha conosco da ressurreição de Cristo Jesus. Mas a gente poderia se perguntar, e hoje? Como funciona para a gente, né? Nós não estivemos caminhando junto com Jesus Cristo durante o período que ele esteve aqui, humanado, caminhando entre os homens, né, realizando a sua obra de salvação, e nós não vimos aquilo ali propriamente com os nossos olhos. Como que nós, então, podemos nos encaixar como uma testemunha de Cristo? Obviamente, na última vez, eu já até, lá no primeiro estudo, na verdade, eu mencionei para vocês que existe uma diferença do chamado aos apóstolos e o nosso chamado a sermos uma testemunha de Cristo. Mas nós continuamos sendo chamados para testemunhar também este fato. E aí é interessante quando a gente olha para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, lá Paulo ele está recuperando aos irmãos o contexto ou até o momento da sua própria conversão. E lá em Atos 22, a gente lembra que o contexto da sua conversão é Atos capítulo 9. E em Atos 22, ele vai dizer que, então Ananias disse para Paulo, né?
O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo, Cristo, e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Visto e ouvido. Essa é uma coisa muito importante que vale para nós. E, claro, ao longo do estudo, quando chegarmos lá ao final, também poderemos observar que, de certa maneira, em certa perspectiva, com os olhos da fé, nós também temos visto muitas coisas das quais nós podemos dar testemunho, tanto como daquilo que nós também temos ouvido desde de criança até o dia de hoje. E para que a gente não fique vagueando assim nessa questão do testemunho, claro que não vamos poder abrir toda a Escritura Sagrada e falar de todos os tipos de testemunho, mas eu gostaria de trazer um exemplo para que a gente usasse ele hoje e trabalhasse sobre esse exemplo, né? O exemplo está em João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela em João, capítulo 1, versículo 43 a 51. Eu faço a leitura aqui deste texto bíblico e diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um texto muito interessante, né? Que a gente pode observar alguém que recém é chamado por Jesus Cristo, alguém que ouve o chamado segue-me, e que, não obstante, muito tempo depois, já aproveita de imediato para também testemunhar algo a respeito deste que lhe chamou, né? E é muito interessante, então, quando Filipe, diante de Natanael, deixa claro para ele, diante da incredulidade, inclusive, de Natanael, vem e vê. Simples e objetivo. Atitude de vida, se não crês, vem e vê. O convite está posto, né? E isso é muito interessante, né? Porque o testemunho de Filipe, quando a gente olha para esse texto bíblico, nessa parte inicial, o testemunho de Filipe, ele ecoa o texto bíblico, como também ecoa uma confissão de fé e esperança. Filipe dá o testemunho dele alicerçado no texto bíblico. Então, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falavam, né? Aquele sobre o qual estava baseado, ou está baseada a nossa fé e a nossa esperança. O Messias prometido, né? Aquele que nos foi enviado, que aguardávamos da parte de Deus, né? E bem, mesmo diante do testemunho, algo que não é novidade para nós, né? Natanael tem dúvida, ele é descrente naquele momento, né? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E, como eu já disse, Filipe é bem objetivo. Vem e vê. Vem e vê. E aí aqui eu faço agora um parênteses interessante, né? Sobre essa questão do testemunho. Tem um autor chamado Klaus Dieter Schultz, que é um pastor da nossa igreja, né? Que olhando para o texto bíblico, que é base desta nossa série, Atos 1, 8 a 9, né?
quando diz lá, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando a gente olha para a geografia desta situação do testemunho de Filipe a Natanael, né? Natanael, que argumentam que seriam, então, Bartolomeu, um israelita, como o próprio Jesus Cristo diz, né? É interessante quando a gente olha para essa geografia da missão e do testemunho. E este autor chamado Souza, ele faz uma aplicação prática, vamos dizer assim, olhando para 4 lugares para os quais nós vamos testemunhar, né? Ou diante, ou no contexto em que iremos testemunhar. E ele aproveita o gancho desses 4 lugares mencionados nesse texto bíblico, né? Ele olha para Jerusalém e imagina que, por exemplo, seria o nosso testemunho com as pessoas mais próximas. O berço da igreja está ali, né? Então são as pessoas mais próximas a nós, ou que vivem na mesma cultura, amigos, vizinhos e familiares. Ele olha para a Judéia e ele percebe que a igreja começa a se espalhar. Pessoas um pouco mais distantes de nós, mas com uma cultura similar, né? Talvez um bairro ou uma cidade próxima. Ele olha, então, para Samaria, e aqui ele já vê uma distância cultural, uma visão de mundo e de vida bem diferente da nossa, né? Um contexto em que já exige, ou que a gente já observa uma posição social diferente, costumes diferentes, crenças diferentes, pessoas que, de certa maneira, são estranhos para nós também, ateus, dependentes químicos e etc. Ele também olha para os confins da terra e já percebe aqui também lugares mais distantes, outros povos, outras nações e outras línguas, né? E se a gente fosse pensar então nos desafios do testemunho, do nosso testemunho, a gente poderia pensar então quais são os nossos medos para viver ou para testemunhar, né? O que também nos impede, ou o que nos impede de dizer talvez as mesmas coisas que Filipe? Achamos aquele de quem a Escritura Sagrada falava, né? Vem e vê. Será que estamos realmente distantes de uma Jerusalém? Será que não há pessoas próximas a nós que talvez não precisam deste testemunho? Será que talvez não estamos distantes de uma Judéia ou Samaria? Ou eu diria até os confins da terra, como em dado momento até mencionei para vocês, né? Por muito tempo entendeu-se que a missão da igreja e o nosso testemunho deveria atravessar o oceano, né? Mas a gente vê que com as constantes crises e guerras e fomes que há pelo mundo, muitas pessoas dos confins da terra estão vindo para o nosso contexto, né? Pessoas de outros países, né? Inclusive vindo para a nossa cidade. Não há aí também uma oportunidade de falarmos, achamos aquele de quem a Escritura Sagrada falava, o Messias prometido. E aí eu gostaria até de abrir aqui para vocês, irmãos, se vocês querem fazer um comentário aqui, gostariam de deixar talvez uma fala sobre os nossos medos relacionados ao testemunho, né? Alguém? Acho que vou falar por todo mundo, talvez, né? Uhum. O medo, eu acho que existem alguns medos, né? Não necessariamente todos têm na mesma escala e nos mesmos níveis, mas alguns medos eu acho que são comuns, né? O medo de, ao testemunhar, você ser contradito ou contraposto, né? Com alguns temas que você não vai conseguir explicar ou não vai conseguir defender. E aí entra a questão da falta, talvez, do conhecimento, ou a existência do conhecimento, mas a descrença de que na hora o Espírito Santo vai te ajudar a defender, né? Esse eu acho que é um medo comum. O outro, imagino que alguns tenham receio de serem ridicularizados, né? Pelo fato de que hoje, cada vez mais a fé cristã ela vem sendo atacada, né? Então você entra como um radical, como uma pessoa que se posiciona, e algumas coisas nesse sentido. Então acho que são dois medos assim bem presentes, né? Talvez em algumas pessoas em mais escala, outras em menos escala.
Uhum. Com certeza, são dois exemplos que envolvem muitas outras coisas dentro deles, né? E, e realmente eles estão presentes no nosso contexto e vívidos a cada dia, né? E eu ainda acrescentaria que também, olhando para o nosso contexto de ser igreja, uma coisa que podemos observar também é que a nossa perspectiva, não sei se eu estou me expressando da maneira correta, né? Mas a nossa perspectiva de ser igreja e de testemunhar a fé também recebeu influências ao longo do tempo, né? Nós temos uma característica, às vezes, de uma fé um tanto individualizada, né? A gente entende que talvez a gente às vezes faz uma separação do que a gente considera ser um momento propício para falar de fé, ou um contexto para falar de fé, de um outro momento e contexto que não se fala de fé. Eu acho que por muito tempo nós, como igreja luterana, também sofremos um pouquinho com isso, né? E, querendo ou não, isso ainda também nos atinge às vezes. Muitas vezes falar de fé é só no domingo de manhã, no espaço da igreja ou no contexto da igreja. Sair deste espaço, fui para outro lugar, aqui eu não falo de fé, né? Aqui eu fico no meu canto. E aí, obviamente, isso muitas vezes pode ser potencializado, inclusive, na verdade, se a gente olha para a própria história nossa, né? A maioria dos luteranos aqui que formaram as nossas igrejas imigrantes e que no período da Grande Guerra também sofreram perseguição, muitas vezes, e isso com certeza também moldou a maneira deles testemunharem a sua fé. Então, não dá para a gente ser crítico no sentido de julgar, mas também a gente às vezes pode fazer esse exercício de olhar e ver quais são os nossos medos, até para a gente compreender o que nos impede de dizer vem e vem, até para que a gente trabalhe sobre isso. E pensando ainda nesses nossos medos, Martinho Lutero, sobre o Salmo 51, versículo 15, ele diz algo muito interessante. Ele menciona lá assim: há muitas coisas que podem fechar os nossos lábios e encolher os nossos braços. Algumas vezes o medo do perigo, outras vezes a esperança do ganho. Muitas vezes o conselho de amigos pode interferir. Através destes meios, Satanás tenta atrapalhar este sacrifício, que é o de abrir os lábios e testemunhar, como eu mesmo tenho experimentado muitas vezes. Mas nas grandes causas, onde a glória, no caso, no contexto ele falando a glória de Deus estava em perigo, Deus se fez presente e abriu a minha boca contra todos estes obstáculos. Dessa forma, o salmista está ensinando sobre a confissão pública e sobre a pregação de uma pessoa que já está justificada, de forma que nós possamos aprender como é maravilhoso falar do que temos experimentado. Dois destaques muito importantes aqui, né? Deus se fez presente e abriu a minha boca. E outra, como é maravilhoso falar do que temos experimentado. Eu acho que são dois conselhos valiosos que Lutero nos dá por meio deste comentário. E aí eu retorno àquilo que o Ricardo havia mencionado, né? A crer, ter a confiança de que o Espírito Santo vai agir, né? O próprio Jesus Cristo já deixava isso claro para os seus apóstolos e também para nós, né? Quando ele disse a eles, né? Olha, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Isso é interessante, né? Porque o Espírito Santo que opera a fé, que preserva essa fé no nosso coração, também nos conduz e nos move a confessar esta fé diante dos mais diferentes contextos, nas mais diferentes situações. Isso aqui não quer dizer que a gente vai negligenciar o estudo da Escritura Sagrada e das doutrinas da fé cristã, confiando apenas numa o Espírito Santo desceu e vai abrir a minha boca. Mas, ao mesmo tempo, as duas coisas estão conectadas, porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração e também podemos confessar esta palavra a tantas outras pessoas.
E, na verdade, a gente vê que isso já estava acontecendo, não era só uma promessa que viria para depois que Jesus Cristo subisse aos céus. Obviamente, isso está conectado ali. Mas quando a gente olha para as confissões dos próprios apóstolos do texto bíblico, a gente tem ali aquele contexto de Mateus 16, onde Jesus perguntou aos discípulos, né, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, né, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma confissão que Jesus Cristo elogia até. Bem-aventurado é você, Simão, por esta confissão, né? Mas ele deixa claro que não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a fé e a confissão de Pedro naquele momento não nasceram ou não foram frutos da sua habilidade natural de pensar, de crer, de elaborar uma confissão com palavras bonitas, né? Muito pelo contrário, né? Tanto a fé como a confissão foram para ele e para nós também, né? Dons do Espírito Santo através da palavra de Deus. E bem, então nós somos chamados, diante disto, a confessar a Cristo com um coração corajoso, apesar dos medos que nos rodeiam, né? E aí a gente olha para o texto de Romanos, capítulo 10, e o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro também para nós, né? Esta relação de fé e testemunho. Ele diz, né? Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Muito interessante isso daqui também, né? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu vou dar uma olhadinha aqui para o chat também. A Viviane aqui tem algumas... A Viviane tem algumas perguntinhas aqui. O que Jesus quis dizer com a frase que ele disse: vereis o Filho do Homem sentado e os anjos subindo e descendo? Bem, aqui, uma referência ao sonho de Jacó, temos ali uma coisa interessante. Mas a maioria dos autores, na verdade, observam até o próprio batismo de Jesus Cristo, que a gente tem aquela teofania, aquela manifestação do Deus triuno ali também, e principalmente com o momento da ascensão de Jesus Cristo, que ali também a gente vê anjos descendo e dando testemunho para os apóstolos e discípulos de Jesus, ó, da maneira como vocês o viram subir, ele também vai descer, né? Viviane ainda coloca, hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso à internet e as pessoas estão evangelizando por esse meio. Exato, é uma excelente oportunidade de testemunharmos a palavra de Deus, né? Apesar do mundo caótico que às vezes é a internet, né, tem se mostrado como uma ferramenta muito útil para que também a palavra de Deus possa ser compartilhada. É óbvio que a gente encontra de tudo um pouco, né, e a gente precisa ter os nossos cuidados, mas aí também está uma grande oportunidade. Diz ainda que sobre os nossos medos, né, às vezes a gente tem medo de ser excluído pelas pessoas. É também tudo o que o Ricardo falou, é exato, né? E às vezes a gente pensa que tem que ser convincente, mas eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Deus só precisa de testemunhas e não de advogados. É uma excelente frase, né? Deus precisa de testemunhas e não de advogados. Testemunhas, elas testemunham, elas falam. Falem, diz o texto de Isaías. Falem, né? E advogados, eles impõem uma defesa ou acusação, né? Ricardo? Só um comentário aqui rápido também, aproveitando o gancho da Vivi aí, né? Uhum. Não sei se vocês têm com outras denominações, né? Eu tenho, né? A gente passa com muitas pessoas, assim, às vezes até pessoas que a gente fala pouco. E o que eu percebo, né? Às vezes pessoas bem humildes, assim, e elas, na primeira oportunidade que elas têm, né? Às vezes nem precisa ter oportunidade, parece que elas até forçam para ter oportunidade. Elas já falam que elas são de tal, são cristãs, são, enfim,
evangélicas, né? Nessa maioria do meio evangélico aí. E aí eu fico pensando assim, por que os evangélicos crescem tanto, né? Obviamente tem a questão da teologia da libertação, da questão da fé, pelos resultados terrenos, enfim, que a gente já discutiu tantas vezes, né? Que encanta, mas também porque esse povo que participa, eles, eu não sei se é treinados a palavra, mas eles estão dispostos a falar da maneira mais simples possível e testemunhar na primeira oportunidade que lhes parece. E parece que os católicos, os luteranos, os presbiterianos, eu vejo muito mais encolhidos, né? Parece que guardam aquilo como segredo, assim, né? Eu acho isso interessante, assim. Então, não estou falando aqui que a gente está louco por ter, né? Nada disso, né? Mas isso explica talvez um pouco porque essas comunidades assim evangélicas têm crescido tanto. Obviamente pelo discurso, mas também pela ação, né? Pelo testemunho que o próprio povo que participa faz, né? Exato, com certeza, né? Por isso que a gente observa como o testemunho é importante, né? E Lutero já deixa até um comentário sobre isso. Ele fala em determinado momento, eu não lembro sobre o que ele está comentando, qual o texto bíblico exatamente, mas ele diz que nós somos deixados por Deus aqui na Terra com esta função, né? Testemunhar sobre a sua graça e a sua misericórdia, né? Esse é um grande objetivo para nós, né? E enquanto pudermos aproveitar as oportunidades para isso, né? Assim o façamos, né? Bem, seguindo aqui, a gente falando dessa questão de testemunho, e aproveitando exatamente também este gancho que comentamos aqui agora há pouco, né? A gente percebe que é muito importante que nós vejamos a conexão entre a nossa fé, coração, confissão e o modo como vivemos. Com isso, a gente ressalta, e vários textos bíblicos nos deixam claro que a nossa vida como cristãos é um pacote completo, né? É um chamado para ser coerente, né? Não só falamos com a nossa língua e com as nossas palavras, por assim dizer, né? Mas o nosso testemunho é exercido pelas nossas palavras e também pelas nossas ações. E aí Lutero, no prefácio, no comentário dele aos Romanos, ele diz, né, que a fé é uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa. É impossível para a fé não fazer boas obras sem parar. A fé não pergunta se boas obras devem ser feitas, mas mesmo antes dessa pergunta ser feita, ela já as fez e continua constantemente as fazendo. Pois através da fé, uma pessoa é libertada do pecado e tem prazer nos mandamentos de Deus. E aí também um pastor de nossa igreja, né, o pastor Ayrton Schroeder, ele, em um escrito dele, um artigo dele, ele diz, né, que as obras evidenciam Cristo na vida dos cristãos e têm o propósito de ser instrumentos que evidenciam a grandeza de Deus, como registra Mateus 5,16, né? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E precisamos entender que, então, embora a fé seja um presente da graça de Deus, pois não somos nós que decidimos possuí-la, pois ela é recebida passivamente, isso não significa que ela permanece em silêncio e não seja ativa em nós. Fé fala a respeito do Salvador. E nesta passagem que nós observamos há pouco de Romanos, né, o apóstolo Paulo afirma que nosso testemunho flui naturalmente dos nossos corações. Não é algo forçado e nem coagido quando eles foram regenerados pela poderosa palavra de Deus. E isso nos mostra também a nossa motivação para o testemunho. Pelo que nós somos motivados? Bem, quando nós somos motivados a testemunhar pela força da lei, nós acabamos sendo motivados pelo sentimento de culpa. E o nosso testemunho não será mais uma boa obra aos olhos de Deus. Quando nós somos motivados pelo Evangelho, nós somos liberados a ser o que Deus nos chamou para ser em Cristo. E assim faremos coisas boas de forma espontânea e sem coerção. Um ponto até aqui. Dúvidas, perguntas, comentários? Pastor, Sim. tem Diga.
pastor amigo da nossa igreja, né? Uhum. Conversando com ele, ele fala assim, que a igreja luterana não é uma igreja que vai de porta em porta, entregando folhetinhos, livretos, que a gente tem que agir de forma diferente. Só que, sim, ele fala muito na gramática, muitas coisas eu não entendo, né? Uhum. Mas, assim, por que essas igrejas evangélicas que a gente fala, né, elas crescem? Porque eles saem, né? Eles saem, não precisa a gente ir de porta em porta, mas eu acho que é interessante, assim, ter esses livretos da hora luterana, por exemplo, né? Uhum. Onde a gente vai, por exemplo, quando eu vou na clínica, ou no dentista, algum lugar assim, deixa, né, nesses lugares assim. Sim. Ou mesmo para pessoas, né? Exato, né? O que a gente poderia observar é que nós temos uma variedade de opções, de métodos ou de, enfim, de ações evangelísticas, melhor dizendo, que a gente pode exercer por meio delas o nosso testemunho cristão, né? Eu sempre entendo ou penso que essas nossas ações evangelísticas, elas precisam ser pensadas de acordo com o nosso contexto, né? Por exemplo, certa vez eu estava conversando com um pastor em que ele falava que a congregação lá tentava de muitas maneiras, várias vezes, na verdade, fazer esse tipo de ação evangelística, de, por exemplo, entregar folhetos. Mas que no primeiro momento, eles analisando, eles perceberam que talvez no contexto deles aquilo ali não era a melhor ação que a igreja promovia ou que teria o melhor resultado. E eles estudaram o contexto deles para entender quais ações seriam mais efetivas. Então, não vou listar todas essas ações aqui, mas o que a gente pode perceber é que é sempre interessante para nós, como igreja, entender que nós estamos envolvidos dentro de um determinado contexto, né? Contexto religioso, contexto social, né? Por exemplo, olhando para a nossa cidade de Joinville. E a gente pode analisar quais são as melhores maneiras de executar uma ação evangelística pela qual nós possamos, como igreja, de maneira geral, ou como, enfim, membros da igreja, executar uma ação evangelística, né? Agora, obviamente, a entrega de folhetos ou livretos é uma baita oportunidade, né? Inclusive, na nossa congregação aqui, nós temos esses projetos, né? Projetos de entregas de livretos da hora luterana, inclusive a dona Leonilva, né? Ela faz o recolhimento de livros dos 5 Minutos com Jesus de outros anos, e ali no projeto das servas, elas acabam mudando ali, enfim, fazendo alguns ajustes na capa e distribuem também esses livretos, né? São oportunidades de testemunharmos a nossa fé. Agora, claramente que também podemos sempre tentar aproveitar as oportunidades de nós pessoalmente falarmos sobre esta fé. As pessoas simples, sempre é muito interessante quando a gente pode, de maneira muito simples, falar sobre a nossa fé com elas. Eu acho que isso tem um impacto muito grande. E bem, seguindo aqui então, uma coisa que a gente, quando observa para o texto bíblico deste exemplo de João, capítulo 1, e no testemunho cristão de maneira geral, é que quando nós falamos de testemunho cristão, nós não estamos falando de um testemunho a respeito de algo abstrato, mas o testemunho cristão, ele envolve uma confissão de fé. Isso que é importante. O testemunho cristão envolve a confissão de fé. Vamos observar isso um pouco com mais calma. Por quê? Fé é um presente divino, é a confiança unicamente em Cristo, né? Porém, esta fé também deve ser expressa de forma clara e verdadeira, de acordo com a Escritura Sagrada, né? A fé em Cristo não pode ser separada de uma confissão de Cristo. Uma leva à outra. Além disso, a própria Escritura Sagrada providencia muitos exemplos de como uma confissão é feita. Eu mencionei para vocês aqui anteriormente, né? O testemunho que Filipe dá é baseado e alicerçado nas Escrituras. Ele está ecoando o Antigo Testamento.
Ele está lembrando este Antigo Testamento para Natanael. E está ali também empregado uma confissão de fé no Cristo, no Messias prometido. Isto é algo muito significativo. E quando a gente olha para o nosso mundo de agora, nosso mundo contemporâneo, isso também se faz muito necessário. Porque não é testemunhar sobre qualquer coisa, de qualquer maneira, mas envolve uma confissão de fé alicerçada no texto bíblico. E aí a gente poderia pensar, olha, mas talvez isso é difícil, né? Como o Ricardo mencionou ali anteriormente, às vezes a gente não sabe expressar a nossa confissão de fé de uma maneira muito clara, ou na hora talvez do diálogo a gente vai ter a dificuldade de conversar com as pessoas sobre isso, diante de talvez alguma pergunta mais difícil. Mas eu gostaria de passar por 2 exemplos aqui, né? Um deles olhando para como a igreja antiga dava o seu testemunho com uma confissão de fé muito clara. E é um exemplo que, na verdade, vocês conhecem e que ele está até hoje. No meio de muita perseguição, no meio de morte por causa da fé em Cristo Jesus, as pessoas, os cristãos, eles foram muito criativos para testemunhar a sua fé. Por exemplo, através de um símbolo que para nós hoje é muito conhecido, o símbolo do peixe, né? E aí, obviamente, tudo isso tem um porquê, né? Não foi apenas porque gostavam de peixe e aí vamos usar o peixe, né? Mas vocês lembram que a igreja antiga, muitas vezes, o que aconteceu diante da perseguição é que quando você estava em determinado contexto e você tinha dúvida se as outras pessoas ali que estavam com vocês eram cristãos ou não, o que eles faziam? Eles desenhavam no chão a metade de um peixe. E aí, como se eles fizessem este desenho aqui, assim, de uma metade, né? E a outra pessoa, entendendo isso também, se fosse cristão, ia lá e completava o desenho deste peixe. Assim, eles, então, se identificavam como cristãos, né? E é interessante porque, na verdade, quando a gente olha para este símbolo, né, ele, na verdade, tem uma confissão de fé empregada nele. Olhando para a língua grega, a palavra peixe ali, todas as suas letrinhas, né, elas, na verdade, apontavam para uma confissão de fé, para palavras no grego que significavam Jesus Cristo, de Deus, né, Filho e Salvador. Então, havia uma confissão de fé conectada a este símbolo do peixe. Então, eles testemunhavam com a confissão de fé muito clara, que apontava para Cristo Jesus. Bem, ao longo do tempo, a igreja, foi exigido da igreja que desse respostas mais, como é que eu posso dizer, mas que promovesse respostas mais completas sobre determinadas coisas a respeito da fé cristã e que precisavam estar também junto no testemunho. E assim também surgiram os símbolos de fé, que são os credos ecumênicos. A gente está falando agora, por exemplo, do credo apostólico, do credo niceno, do credo atanasiano. São também símbolos de fé, são confissões de fé, são usados para testemunhar a fé. E aí, quando a gente então pensa, como a gente pode falar ou testemunhar a misericórdia de Deus neste mundo descrente hoje? Que palavras que eu vou usar? Como que eu posso testemunhar esta minha fé? Bem, em todo culto nós temos um exemplo excelente de como testemunhar a nossa fé. De como ter um testemunho que está alicerçado na palavra. Por quê? Porque os credos, eles ecoam a palavra de Deus. Os credos são um eco da palavra de Deus, um eco das Escrituras. E quando nós estamos professando, por exemplo, o credo apostólico, confessando ele diante da igreja e para o mundo, nós estamos, através deles, ecoando a palavra de Deus. E bem, vocês conhecem então aí o credo apostólico. E, obviamente, nós não teremos tempo hoje para fazer tudo isso, que provavelmente isso merecia um estudo à parte, né? Mas eu rapidamente gostaria de convidar vocês para olhar para aquelas tão conhecidas explicações dos artigos dos credos.
Quando a gente olha para essas explicações que Martim Lutero coloca ali, a gente tem tanta coisa rica, por exemplo, aqui do primeiro artigo, né? Tanta coisa rica aqui, corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão em todos os sentidos, e ainda os conserva, vestes, calçado, comida, bebida, casa, lar, filhos, campos, gado, todos os bens, né? Olha quanta coisa aqui que nos abre oportunidades para testemunhar a nossa fé. Quantos detalhes a gente tem aqui de coisas que a gente reconhece que nos são dadas por Deus, unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. Isto falando aqui do primeiro artigo. Quantas coisas, por exemplo, nós podemos testemunhar a respeito do segundo artigo, que nos aponta para Cristo Jesus, o centro da nossa fé, e a maneira como ele nos resgatou e salvou do poder da morte e do diabo, né? Como aponta para a graça e a misericórdia de Deus em nos salvar. Quanta coisa a gente tem aqui na explicação do terceiro artigo do Credo, onde nós confessamos que o Espírito Santo, através do santo batismo, nos colocou para dentro desta igreja, a Santa Igreja Cristã, e através desta Santa Igreja Cristã, proclama e ecoa a palavra de Deus. Por meio desta Santa Igreja Cristã, Deus está agindo no mundo para chegar a tantas pessoas de Jerusalém, da Judéia e da Samaria, aos confins da terra, e a dizer, vem e vê, vem e vê. Então a gente percebe o quê? O nosso testemunho é um testemunho que envolve uma confissão de fé e que conduz a uma confissão de fé. Que conduz as pessoas a uma confissão de fé. E quando a gente olha para o texto bíblico, então, de 1 João, a gente percebe que o testemunho de Filipe, ele está alicerçado sobre a palavra de Deus, ele está alicerçado sobre uma confissão de fé, que leva Natanael a fazer uma confissão de fé. Quando Jesus se apresenta e dá suas credenciais a Natanael, ele diz, né, ali no texto bíblico, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Um testemunho, uma confissão de fé que leva a uma confissão de fé. E o que a gente poderia, em conclusão, aqui então dizer? O que Deus nos convida, através da sua igreja hoje, ou como ele nos chama para que nós sigamos dando este testemunho, dizendo às pessoas, vem e vem. Por meio da sua igreja, por meio de nós, todos os cristãos batizados, Deus está fazendo o quê? Ele está ecoando esta sua palavra. E se a gente olhasse para esses artigos do Credo e as suas explicações, é como se por meio de nós, Deus estivesse dizendo também a tantos outros Natanaéis por aí, né? Olha, eu te vi. Eu te vi. Não quando estivesse debaixo da figueira somente, né? Mas eu te vi desde o dia que eu te formei e te teci no ventre da sua mãe. Porque eu sou o seu Criador. Eu conheço você. Sou eu também aquele que te salvei. Te regenerei para uma nova vida. E sou eu também que coloco esta fé no teu coração e te levanto e te regenero para o testemunho desta verdade. Para que também você professe e confesse essa fé diante de quantos eu o colocar. Certos de que eu lhe darei as palavras para que você também testemunhe e confesse essa fé, assim quando necessário, enfim, em todos os momentos que houverem necessidade, que eu lhe colocar diante de pessoas para o professarem. Então é isso. É muito interessante quando a gente observa e percebe que nós temos conteúdo para falar e testemunhar a nossa fé cristã. E os credos, por exemplo, nos são uma maneira muito bela e bonita da gente poder conversar com este mundo descrente. Os credos, por exemplo, nos dão um conteúdo riquíssimo para conversar com ateus, para conversar com tantas outras pessoas que não creem em Cristo Jesus, ou que estão vivendo afastadas, que simplesmente apenas conhecem a respeito deste Cristo Jesus, para que a gente possa, por meio
destes detalhes do credo, por exemplo, chegar a elas e dizer: vem e vê. Este de quem você ouviu falar, ele te convida para que você venha e veja as suas ações de misericórdia. E aí eu mencionei para vocês lá no início deste estudo que temos também algumas coisas para vermos, para podermos falar daquilo que vimos e ouvimos. Bem, quando a gente convida as pessoas, dá a elas o testemunho, vem ao culto e vê, a gente observa que no culto, pela sua palavra, Deus age no coração das pessoas, concede fé, e através desta fé, vê o Cristo presente nas palavras do ministro que diz: perdoados estão os teus pecados. Vê Cristo presente na palavra anunciada no púlpito. Vê Cristo presente no corpo e sangue de Cristo, dado e derramado para perdão dos pecados, vida e salvação. Então, há, sim, muitas coisas que nós temos visto, muitas coisas que nós também temos ouvido, muitas coisas que nós podemos, então, assim, testemunhar a tantas pessoas. É isto? Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Se não houver perguntas e comentários, antes de finalizarmos a nossa gravação, eu quero também aqui deixar uma oração final. E eu convido todos os irmãos para que fechem os seus olhos, para que assim então possamos nos unir nesta oração. É uma oração pelo testemunho cristão. E diz assim: Todo-Poderoso e gracioso Deus, nós te louvamos porque nos ensinaste que tu és o Senhor sobre toda a criação, também sobre o tempo e a eternidade. Nós te louvamos por fazeres de nós membros da tua família eterna, conferindo-nos pelo batismo e palavra os méritos da morte e ressurreição do teu Filho, o Messias. Ajuda-nos a encorajar as pessoas, quando tivermos oportunidade de testemunhar, a tirarem seus olhos das decepções e ilusões deste mundo material. Usa-nos como teus agentes para o Espírito Santo convencê-los das verdades eternas e a crerem em teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Equipa-nos com os dons necessários, aumenta-nos a fé em ti, para sermos testemunhas do teu amor. Amado Senhor, neste mundo há ainda tantos cegos à tua presença, surdos à tua palavra e ignorantes da tua sabedoria. Planta dentro de nós o teu amor e os teus pensamentos de salvação e capacita-nos a testemunhar que já não sou eu quem vive, mas sim que o teu Filho vive em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês e que este estudo tenha sido um momento edificante na vida de cada um de vocês. Boa noite para o pastor e para todo mundo. Muito